diz respeito à mobilização dos policiais militares no estado do Amazonas. Há um movimento que o poder público insiste em negar, que as associações que hoje vivem uma crise de representatividade insistem em negar, no sentido de paralisar as atividades da Polícia Militar do Estado do Amazonas no dia 1º de maio. Não vou entrar no mérito do método de luta escolhido por esses policiais, até porque isso é uma decisão interna da corporação e do movimento. Mas quero dizer que, independente do método, as bandeiras que orientam esse movimento são bandeiras absolutamente justas, e o Estado tem que ter a humildade de saber ouvir, de saber negociar e de utilizar o diálogo como instrumento de superação dessa crise que hoje existe no seio da corporação, em especial dos praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Essa é uma bomba relógio, deputado Zé Ricardo, prestes a explodir. Se não for 1º de maio, vai ser algum dia. Porque a pauta de reivindicação é uma pauta justa. Não é razoável que um policial militar, que um praça, que um soldado trabalhe numa escala absurda, tenha que utilizar o seu tempo de folga para fazer GTE, para completar o seu serviço, abra mão da convivência familiar, abra mão do seu bem-estar no exercício da sua atividade profissional. Não é justo que não haja uma carreira justa, não é justo que o oficial saiba que ele vai entrar como tenente e saiba quando ele vai ser capitão, quando ele vai ser major, quando ele vai ser tenente-coronel, quando ele vai ser coronel. E que o praça entre como soldado e não saiba nem se um dia ele vai conseguir ser cabo. Porque a lei de promoções não tem regras claras e o critério hoje de promoção na Polícia Militar do Estado do Amazonas é o critério do compadrio, é o critério da malandragem, é o critério do favor prestado. Eu tenho denunciado as últimas 4 promoções da Polícia Militar do Estado do Amazonas. É promovido o policial que está à disposição da Assembleia, que está à disposição do Tribunal de Justiça, que está à disposição do Tribunal de Contas, que está no comando geral dirigindo o carro do oficial, e nunca é promovido aquele policial que está lá na ponta, colocando em risco a sua vida para defender e garantir o bem-estar da população. É óbvio que isso gera indignação na tropa. E a associação de cabos e soldados vai perdendo representatividade por um motivo único. Hoje, na associação de cabos e soldados, o único que ainda é cabo é o presidente. Todos os outros já são sargentos, porque se aproveitaram da condição de representantes da categoria para furar a fila de promoção. E isso, óbvio, que cria insatisfação no seio da tropa. O policial que está aqui, que está no tribunal, que está no TCE, está satisfeito. Mas o policial que está dentro da viatura está insatisfeito, desmotivado, tendo que tirar o seu tempo de folga para conseguir completar a sua renda, sem tempo de convivência familiar, que faz tão bem e é tão necessário para o bem-estar mental de um cidadão que vai enfrentar a atividade policial. Portanto, é preciso que o governo tenha em frente essa questão com humildade e não com arrogância. Se estão achando que vão conseguir suspender o movimento com a pressão dos oficiais por dentro da tropa, vão tomar um susto dia 1º de maio. Há um movimento espontâneo de dentro da corporação, de trabalhadores e trabalhadoras que não suportam mais os desvios que existem dentro da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Portanto, eu quero fazer essa solicitação, que o governo do Estado abra o diálogo preventivo
Porque para governos democráticos, o diálogo não tem que ser um instrumento gerenciador de crise. O diálogo tem que ser um instrumento de exercício permanente. E na Polícia Militar, falta diálogo. Já ouço Vossa Excelência, deputado Chico Preto. O regime disciplinar da Polícia Militar do Estado do Amazonas é um absurdo. É um regime da ditadura militar, feito para forças armadas e não feito para uma força policial que tem características completamente diferentes das forças armadas, do Exército. É preciso fazer o que fez Minas Gerais, substituir o regime disciplinar da ditadura por um código de ética, que garanta aos policiais militares princípios basilares da Constituição Federal: contraditório, ampla defesa, liberdade de expressão, liberdade de associação. Isso são garantias constitucionais. Portanto, eu quero propor ao governo e sugerir ao governo, para que não tome um susto lá na frente, que utilize a humildade e o diálogo como enfrentamento dessa questão. Com o autoritarismo tendente das corporações, o governo tomará um grande susto no dia 1º de maio. Ouço o deputado Chico Preto. Deputado Marcelo, primeiro, dizer a Vossa Excelência que concordo com quase tudo. Hoje um ponto específico de discordância, mas a fala de Vossa Excelência é oportuna, porquanto todos na cidade de Manaus, e por que não dizer no estado do Amazonas, estão apreensivos com relação a essas notícias que alcançam a todos hoje por várias maneiras, WhatsApp, Facebook. Então há um clima de ansiedade muito grande hoje na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, inclusive por conta das notícias que foram veiculadas Brasil afora da paralisação da PM no estado da Bahia, de todas as consequências que aconteceram, algo que, em sã consciência, ninguém aqui gostaria de ver acontecer na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. O que eu quero apensar o discurso de Vossa Excelência, o adendo que quero fazer é que não tem ainda 20 e poucos dias que o novo governador do estado, o professor Zé Melo, que era o vice, assume. Não é razoável entender que toda essa insatisfação esteja acontecendo de 4 de abril até agora. Isso é algo que deve vir já acumulando de algum tempo. É razoável isso que eu estou dizendo. Essa insatisfação, esses incômodos, esses constrangimentos que são narrados, não acontecem a partir do momento que sai o ex-governador Omar e entra o Melo, e em 20 dias todo esse constrangimento é gerado. Não é por aí. Eu penso que nós estamos diante de um fato que ele está sendo desnudado. Essa insatisfação já vinha acontecendo há meses. E faltou, como bem Vossa Excelência pontua, decisão política para conduzir essa questão, para evitar o momento que nós estamos vivendo agora. E que vai ter que se desdobrar, vai ter, como diz o ditado popular, se virar nos 30, o governador José Melo para desfazer isso. Terá muito pouco tempo para desfazer algo que tiveram tempo para conduzir, para se posicionar, para administrar e não permitir que esse momento de ansiedade para as duas pontas, para a sociedade e para a Polícia Militar, tivesse acontecendo. Então, era isso que eu queria colocar, que as minhas reflexões sobre esse assunto, elas não começam a partir de 4 de abril. Elas começaram bem antes e parece, tenho quase a convicção, de que faltou decisão política, faltou firmeza, faltou diálogo para construir uma situação que não nos permitisse chegar aonde nós estamos chegando nesse exato momento. Cumprimento pela intervenção muito oportuna no dia de hoje. Obrigado, deputado Chico. Eu só concluo dizendo o seguinte: essa insatisfação acumulada, ela não é de meses e nem é dos últimos anos e nem é do governador anterior. Essa insatisfação é de muitos anos. O ex-governador, hoje senador, nunca ninguém fez tanto mal à Polícia Militar do Estado do Amazonas como ele, que não deu reajuste, que não valorizou a Polícia Militar. O governador anterior ainda aprovou aqui nesta casa um plano de cargos e salários com algumas regras que trouxeram um benefício muito aquém do que havia sido perdido nos últimos anos. Portanto, há um acúmulo de muito tempo e um acúmulo de insatisfação dentro da corporação policial é uma panela de pressão prestes a explodir a tampa.
e, portanto, na mão de quem vai explodir eu não sei, mas há um sinal perigoso de que poderá explodir agora 1º de maio. E o que me preocupa mais, deputado Chico Preto, é o entendimento equivocado do governo de que o caminho para tolir esse movimento é através da repressão dentro dos quartéis com os oficiais da polícia. Não vão conseguir. Se não tiverem humildade para o diálogo, vão ter uma grande surpresa no dia 1º de maio, porque não há controle nem por parte das associações em relação a esse movimento, que é um movimento espontâneo, surgido da insatisfação espontânea dos praças que atuam na atividade fim, lá na ponta da atividade policial. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.